No programa de hoje você vai ver: vereadores marcam passagem do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Requerimentos de Isabela de Roldão atendem pedidos de crianças moradoras da Bomba do Metério. Marília Reis faz moção de desagravo em apoio ao professor Michel Zaidan. Jurandir Liberal cobra agilidade nas obras da Transnordestina em Pernambuco. E a reunião da Comissão de Legislação e Justiça. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. Acessibilidade e direitos iguais foram os principais pedidos dos vereadores no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O assunto foi um dos mais discutidos ontem à tarde no plenário. O primeiro a discutir o tema foi o vereador Jurandir Liberal. Ele destacou que é papel do legislador garantir a inclusão das pessoas e citou 4 eixos prioritários para o cidadão. Primeiro, o eixo educação. É garantir a frequência das crianças e adolescentes com deficiência nas escolas, através de transporte público adequados, salas de aulas adaptadas, cadeiras diferenciadas, rampas de acesso e livros em braille. Um outro eixo é o eixo da saúde, através do fortalecimento da rede de cuidados à pessoa com deficiência, com o programa do governo federal que busca ampliar o acesso e qualificar o atendimento a essas pessoas. Um outro eixo é da inclusão social, através do incentivo à inserção no mercado de trabalho, além de garantir projetos sociais como Minha Casa Minha Vida, adaptáveis para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Inclusive, recentemente o vereador Romerinho propôs que essas casas que fossem doadas, principalmente o térreo, seria indicado para as pessoas com deficiência. Não é verdade, mano? Um outro aspecto que a gente discute é o problema da acessibilidade. Isabela de Roldão ressaltou a falta de acessibilidade na cultura e nas escolas do Recife. As pessoas com algum tipo de deficiência não têm acesso aos equipamentos culturais. E eu ainda vou mais grave ainda. Museus novos, recém-inaugurados na cidade do Recife, não são acessíveis. Pasmem, o Cais do Sertão, o Paço do Frevo e a Estação Central Capiba não são acessíveis, vereador Eurico Freire. Imagine como é que se pensa num equipamento novo, inaugurado recentemente, sem acessibilidade. É um absurdo. É olhar realmente sob a ótica unitária de quem tem condições de se locomover e de acessar os equipamentos, sem enxergar os quase 25% da população que tem algum tipo de deficiência e que são impedidos de utilizar esses equipamentos. Um dos primeiros projetos de lei que nós apresentamos nesta casa, no intuito de pressionar o governo, foi o projeto das escolas bilíngues, para que os surdos tivessem acesso a uma educação, a uma sala de aula em separado, com muito mais estímulos visuais, com uma professora que dominasse a Libra, para que pudesse respeitar a língua-mãe dessas pessoas, que é a Libra e não o português. O português é a segunda língua para eles, mas a primeira é a Libra. E aí, vereador Eurico Freire, eu gostaria também de deixar aqui claro, já o registro de uma denúncia que nós recebemos no final da semana passada, de um grupo de mães, inclusive a gente está com reunião esta semana, um grupo de mães que tem filhos portadores de algum tipo de deficiência, estão sem poder levar seus filhos para a escola, porque as escolas da rede municipal, algumas escolas da rede municipal não estão recebendo as crianças com algum tipo de deficiência, não estão tendo atendimento nem educação. Isso é um absurdo. Como nós estamos na semana, para finalizar, senhor presidente, nós estamos na semana da pessoa com deficiência, que aqui fica o nosso registro de protesto. Luiz Eustáquio lembrou que vai promover uma audiência pública na Câmara para falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. É importante que as pessoas possam estar debatendo e a consciência seja construída, para que todos saibam entender e compreender que todo cidadão e toda cidadã tem direito
de ter não apenas a forma de se locomover, mas de se comunicar, de participar da sociedade. Então, está de parabéns todos aqueles heróis, eu posso dizer, companheiros e companheiras, que lutam por uma sociedade melhor e lutam para sobreviver com dignidade numa sociedade que, infelizmente, não inclui eles. Uma sociedade que não inclui as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência física, ou visual, ou auditiva. Então, fica aqui o nosso registro e o convite a todos para participar dessa reunião pública que acontecerá no dia 29 deste mês, em curso, aqui no plenarinho desta casa. Marília Reis apresentou uma moção de desagravo ao professor e cientista político Michel Zaidan, que está sendo processado pelo governador Paulo Câmara. Antes do requerimento ser votado, ele foi discutido no plenário. O requerimento da vereadora Marília Reis é uma moção de desagravo em favor do professor e cientista político Michel Zaidan Filho. O motivo da proposição é o processo judicial aberto pelo governador de Pernambuco contra o professor. A autora do requerimento explicou que o objetivo é manifestar apoio ao cientista político. Que a partir do momento em que se vive num Estado e que um cientista político escreve artigos e emite críticas em relação à conduta A ou B de certas lideranças políticas, e essa liderança se torna insatisfeita e processa esse cientista político, a gente está vivendo simplesmente um caos da falta da política. A gente tem que dar liberdade aos cientistas políticos que são, feito Vossa Excelência, vereador André Regis, cientistas políticos estudiosos e que estão emitindo uma opinião sobre a situação atípica em que vivemos no nosso Estado. E é por isso que aqui, como um movimento político, eu propus que esse requerimento fosse votado para que a gente deixasse tanto cientistas políticos, quanto militantes, quanto cidadãos normais se manifestarem sua opinião, sem que fossem alvo de processos ou de qualquer retaliação judicial. Nós temos, sim, que condenar essa prática. Eu acredito aqui, como representantes do povo do Recife, nós temos a obrigação de velar pela liberdade de expressão e para que cientistas, para que militantes, para que jornalistas possam e devam emitir sua opinião para que a gente possa mudar a realidade que a gente vive. O vereador André Regis questionou o requerimento e disse que a casa não tem elementos suficientes para julgar o assunto. Eu não me sinto aqui em condições alguma de dar um voto nem favorável nem contrário a esse desagravo, na medida em que eu não tenho domínio dos fatos. Eu sei que houve algum tipo de desentendimento entre o professor Michel Zaidan e o governador Paulo Câmara, que resultou num processo judicial. Esse processo judicial ele terá seu curso, até mesmo para a verificação da responsabilidade quanto ao que é alegado pelo autor, que é o governador. Inclusive, esse tipo de processo judicial, ele impõe ônus para quem processa alguém sem as devidas bases para tal. Então, como trata-se de uma matéria judicializada, eu não acredito que essa casa tenha condições de fazer um voto nem no sentido nem outro. Então, eu peço até um apelo à vereadora Marília Reis para que ela possa retirar essa matéria e aguardar o desfecho do processo. Se houver um julgamento e a justiça ela indicar nesse sentido que houve algum tipo de comportamento reprovável, e daí a gente tendo, inclusive, domínio dos fatos, a gente pode se manifestar. Para Gilberto Alves, o governo estadual respeita a democracia. Nós que conhecemos a figura do governador Paulo Câmara, alguém que sempre se conduz de forma muito democrática, muito serena, muito responsável, tem sido um gestor público ao longo de sua história, de sua carreira, e uma liderança política importante em Pernambuco, que sempre fez questão de se conduzir com muito respeito, sobretudo com respeito às tradições democráticas do nosso Estado. Não vejo no teor desse requerimento, depois eu vou escutar com atenção a vereadora Marília Reis, mas não posso perceber, pelo que estou lendo aqui, de que haja, na verdade, motivos para que essa casa possa se debruçar, e já se debruçar,
manifestando um juízo de valor em relação ao que declara ser uma perseguição política por parte do governador, do seu governo. Não concordo com o que está expresso no requerimento da vereadora e, de antemão, independente de que a vereadora possa ou não retirar o requerimento de votação e discussão, como foi feito o pedido por Vossa Excelência aí, eu já manifesto de pronto o meu voto contrário a esse requerimento. Já Jurandir Liberal apoiou o requerimento. Esse requerimento que Vossa Excelência está colocando é um requerimento que está dentro da lógica, e se a gente quiser votar contra, significa que está num apoiamento ao governador às cegas, que não sabe a justiça. Eu estou querendo fazer justiça com Michel Zaidan, no momento que eu não aceito que essa crítica seja feita, que ele vá a juízo para esclarecer um posicionamento político que ele teve. E aí quero lembrar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência também já destacou, quando Vossa Excelência fez crítica também, Vossa Excelência foi violentamente acusada pelo próprio PSB, por pessoas do PSB, querendo desqualificar a sua fala. Então, eu me recordo muito bem e fui solidário a Vossa Excelência naquela ocasião, da mesma forma que estou sendo solidário a Michel Zaidan, aprovando esse requerimento. O requerimento não foi votado, pois o vereador Stefano Menudo pediu vista. A vereadora Isabela de Roldão apresentou 3 requerimentos com melhorias para o bairro da Bomba do Emetério. Mas, dessa vez, as sugestões vieram de crianças moradoras do bairro. Os alunos estão no 5º ano do ensino fundamental na escola Luiz Lua Gonzaga. Antes da sessão plenária, eles conheceram a Câmara e tiraram dúvidas sobre o funcionamento da casa com a vereadora Isabela de Roldão. A visita faz parte de um trabalho que tem o objetivo de buscar melhorias para a comunidade, como explica a professora Simone Vieira. Esse é um projeto que estou desenvolvendo com ele desde o começo do ano, sobre a valorização do bairro da Bomba do Emetério, né? E começou ele fazendo uma entrevista com os moradores da rua, e a gente percebeu que o maior problema era a falta desse sinal de trânsito. Foi quando eu tive a ideia de chamar a vereadora Isabela de Roldão para a gente entregar ela um abaixo-assinado. Então as crianças fizeram um abaixo-assinado e ela foi fazer uma visita na nossa escola e eles entregaram esse abaixo-assinado. Foi quando ela nos convidou para vir aqui para a Câmara no dia da votação, para a gente ver a votação desse requerimento. Parte do projeto dos alunos é analisar o bairro em que vivem e pedir melhorias. A finalização mesmo está muito difícil para passar lá e está havendo várias acidentes. Os alunos foram ouvidos pela vereadora Isabela de Roldão, que apresentou requerimentos na Câmara a partir da solicitação deles. Eles então me convidaram para ir na escola para apresentar essas dificuldades para mim. E aí apresentaram já com abaixo-assinado, muitas assinaturas, e começaram a dizer, a gente queria um semáforo, principalmente, porque é difícil atravessar para chegar na escola. A escadaria que eu moro, ela está desse jeito, o lixo fica lá. Inclusive, no dia que eu fui, na esquina da escola, tinha lá uma montanha de lixo na esquina e na calçada. Então, não tinha como passar pela calçada, tinha que ir para a rua. Enfim, foi um negócio super interessante e que vai culminar com esse livro que eles estão escrevendo. Eles estão fazendo uns desenhos e escrevendo a respeito do desenho e do bairro onde eles moram. E aí vai culminar com a apresentação desse livro. E aí, como a gente deu entrada no requerimento, o requerimento está na pauta de hoje, aí então surgiu a proposta deles virem assistir uma sessão, uma reunião plenária, ver como é que é o desdobramento disso, apresenta o requerimento, qual é o trâmite desse requerimento na casa. E depois desse requerimento apresentado, a gente então fazer uma fala, eles vão estar aqui assistindo tudo e vão acompanhar o desenrolar desse requerimento. Sim, muito rico, muito lúdico, ao mesmo tempo de extrema cidadania, né? Porque as crianças estão, mesmo pequenas com 9, 10, 11 anos, se dando conta dos processos políticos que se precisa para conseguir as coisas. Os alunos gostaram de conhecer o funcionamento do Poder Legislativo. Eu achei muito legal, assim, tem umas coisas interessantes. Eu achei muito interessante. Durante a reunião plenária, a vereadora Isabela de Roldão ressaltou a importância da participação dos alunos na elaboração dos requerimentos. A professora Simone desenvolveu junto com eles um olhar crítico sobre o local que eles vivem, quais as necessidades de melhoria, quais as dificuldades encontradas, as belezas existentes na localidade. E eles começaram então a pensar e refletir sobre o bairro e começaram a se dar conta das necessidades, algumas muito gritantes, mais urgentes. E, a partir daí, resolveram, então, me convidar para ir à escola e fizemos, então, uma roda de conversas, vereadora Michele, para tratar, primeiro querendo conhecer e entender como é o trabalho do Legislativo, como é que poderia proceder com esses requerimentos. Fizeram um abaixo-assinado, fizeram as questões todas.
E a gente, então, teve um momento lá de conversa e de interação e de troca a respeito das necessidades. E a necessidade mais urgente, que está aqui retratada no nosso requerimento 5317, não, desculpe, 5317 não, 5318, que é onde aqui a gente pede à CTTU que analise a viabilidade de colocação de um semáforo. Isso. Colocação de um semáforo na Avenida Bomba do Emetério, em frente à farmácia Nova Jerusalém, porque as crianças que acessam a escola têm a maior dificuldade, e não só as crianças, os adultos também que transitam por aquela localidade, vereador Eurico, têm dificuldade em fazer essa travessia, porque é uma travessia de muito movimento de carro. Inclusive, hoje, eles chegaram um pouco mais cedo da sessão para conhecer aqui o espaço onde são realizadas as reuniões plenárias, e conversamos um pouco sobre o trabalho do Legislativo, e um deles me contou, então, que uma professora diz que tem que dançar praticamente uma ciranda para conseguir atravessar na avenida, porque não consegue. Então, ela bota um pé para frente e outro para trás, um pé para frente e outro para trás, porque não consegue transitar. E você imagina o risco de circulação de toda essa criançada que vai à escola para fazer esse acesso, para ter esse acesso. Então, era um dos pontos mais urgentes que eles requereram e que fizeram abaixo-assinado, para que, então, tentasse sensibilizar o poder público a tomar providências no sentido de dar mais segurança ali ao acesso à escola. O vereador Almir Fernando já formulou requerimentos para melhorias na bomba do Emetério e disse esperar que os alunos sejam atendidos. Eu espero que a professora, os alunos da comunidade possam ser atendidos nesse sentido, e quem vai ganhar com isso é a comunidade, até porque há necessidade de melhorar aquela mobilidade que tantas pessoas reclamam e que tanto há necessidade de se fazer ali. Então, parabenizo a professora, os alunos e a vereadora Isabela de Rodão de ter trazido os alunos até esta casa. O vereador Eurico Freire disse que o modelo de aproximação com a comunidade deve ser adotado pelos demais parlamentares. Esse modelo de aproximação com a comunidade, aqui a professora Simone e os alunos que a acompanham, é um modelo a ser seguido por nós que fazemos essa casa. A mobilização social continua sendo um grande instrumento de conquista. Na medida que essa iniciativa se dá na tarde de hoje, acredito que isso possa servir de modelo para outras professoras, outras escolas, porque, de certo, que os requerimentos aqui aprovados, o vereador Almir Fernando já citou alguns, Vossa Excelência também, cumpre um papel, é um instrumento legislativo, mas ganham força na medida em que a população vem à Casa Legislativa, em que as escolas vêm à Casa Legislativa, para reforçar a necessidade dessa prestação de serviço público tão essencial às nossas comunidades, ao nosso Recife. O vereador Jurandir Liberal participou de um congresso de engenharia e agronomia em Fortaleza. Entre os temas discutidos no evento estavam as obras da Transnordestina, que estão atrasadas em Pernambuco. Jurandir Liberal disse que fez questionamentos ao ex-ministro Ciro Gomes, que agora é diretor da subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, responsável pela construção da ferrovia. O problema não é nosso, o problema é do governador de Pernambuco, porque a indenização de 1.200 famílias no Porto de Suape cabe ao governo do Estado. Se ele não fizer, a obra não começa. Que ele quer começar do Porto para encontrar com Arco Verde. Da mesma forma, então, eu quero que todos aqueles que defendem o Estado de Pernambuco façam essa pressão ao governo para realmente começar a obra a partir de Suape. O que é que significa? Que o trecho da Transnordestina, ao mesmo tempo que fosse construído para o Ceará, ser construído também no Estado de Pernambuco. Não há impedimento por parte de Ciro Gomes, mas ele quer o interesse da minha parte relativa ao Estado. Estou trazendo essa questão aqui e vou conversar também com os deputados na Assembleia Legislativa para que haja essa pressão para que o Estado de Pernambuco não seja prejudicado na questão da Transnordestina. Entendendo que isso é uma obra que está sendo realizada, que é importante para o Estado, é importante para o Nordeste, que é a questão do sistema ferroviário. E é uma obra que não vai tratar só de cargas. A empresa poderá também alocar para transporte de passageiros.
Portanto, é algo fundamental. Mas o líder do governo, Gilberto Alves, defendeu o executivo municipal e estadual e disse que, apesar da crise, tanto a prefeitura quanto o estado estão realizando obras relevantes para a cidade. Essa gestão tem feito, sim, entregas importantes à cidade, apesar das dificuldades que todos nós sabemos, conhecemos e estamos, inclusive, muito preocupados com elas. Mas ainda semana passada o prefeito entregou uma escola creche lá no Ibura. Sábado e domingo ele passou os 2 dias de final de semana visitando a comunidade do Recife, na Vaza e na Macaxeira, também para entregar obras para a comunidade. Enfim, esse governo não está paralisado, não está parado, muito pelo contrário, continua a fazer as suas ações, as suas entregas e cumprindo com aquilo que foi objeto de discussão com todo o conjunto da sociedade. Quer dizer, vereador, que nós, apesar de estarmos passando essa dificuldade, vamos continuar fazendo e avançando nas entregas das obras e dos programas dessa gestão a toda a comunidade do Recife. Quer dizer, vereador, que o governo de Pernambuco fez o seu papel ainda na gestão de Eduardo Campos e de outros governadores que se preocuparam em investir em Suape, hoje o maior porto de toda a região Nordeste, reconhecidamente importante na sua economia, para a região, inclusive. O governador, quando foi buscar a Fiat, foi preocupado, vou terminar, vereador, foi preocupado também em ajudar a desenvolver o Nordeste, aqui a nossa vizinha Paraíba. Enfim, é um debate que a gente vai querer fazer com tranquilidade, mas, sobretudo, dizer a Vossa Excelência que estamos, nós da bancada do governo, à disposição dessa discussão e queremos, não só na Comissão do Meio Ambiente, mas em qualquer outra comissão, participar com Vossa Excelência e com todos que possam ajudar na discussão e melhoria do povo e da cidade do Recife. No mesmo pronunciamento, Jurandir Liberal falou também sobre a situação das calçadas no Recife. Ele lembrou que a casa tem se debruçado sobre esse tema desde 2003, quando aprovou a Lei das Calçadas, que responsabiliza o proprietário do imóvel pela manutenção delas. Mas tinha um complemento, que era a prefeitura fazer um trabalho de orientação de como deve ser construída a calçada, inclusive poder fazer a construção, a própria prefeitura, e cobrar no IPTU, tudo isso seria associado. Ficando a parte relativa aos rios, canais, etc., que é responsabilidade do município, para o município fazer. Só que o município não faz. Então, é um tema que a gente tem que trazer aqui para a ordem do dia, porque 30% da população se desloca a pé, através das calçadas. E, além disso, a questão que a gente chama, hoje, anunciando a questão do Dia Internacional da Acessibilidade das pessoas com deficiência, mais um motivo para que essas calçadas sejam adequadas às pessoas com deficiência. Eu digo deficiência, é para os velhos, a pessoa com dificuldade visual, que precisa transitar sem levar uma queda. Todo mundo sabe, se um idoso leva uma queda, ele pode complicar a vida. E depende exatamente desse deslocamento. Então, é um assunto sério que a gente queria abordar nesta casa para que a gente tome providência. Providência, seja do ponto de vista da Câmara, seja do ponto de vista do Executivo, mas algo combinado. E aí eu queria trazer para a Comissão do Meio Ambiente e Transporte, para que a gente trate esse assunto. O vereador Gilberto assuma o compromisso por parte do governo para que a gente possa sentar, encontrar as alternativas e tomar providência. Eu acho necessário que a gente reveja a lei das calçadas, que o prefeito tome providências no sentido de alocar recursos para esse trabalho, porque quem está sentindo na pele é quem circula na cidade do Recife. Então não precisa ser técnico, ser engenheiro como eu para sentir essa coisa. Quem circula sabe que as calçadas do Recife são intransitáveis. Isso eu falo tanto no centro expandido como em qualquer outra área. Primeiro, as pessoas constroem as calçadas sem uma orientação técnica, nem orientação, nem fiscalização por parte da prefeitura, que era obrigação, isso está ocorrendo. E a própria obrigação que é do município de construir alguns espaços, ele não está fazendo. Isso são observações que a gente pode trazer, todos os dados aqui da cidade, mas não precisa trazer, porque quem circula na cidade sabe perfeitamente. Eurico Freire e Osmar Ricardo também repercutiram o assunto. Esse é um governo que não cuida da educação nem cuida da saúde. Imagine das calçadas de nossa cidade. O plano diretor está lá, até hoje não chegou a esta casa. O presidente, inclusive, participou em outro momento do plano diretor, sabe o que é isso para a cidade do Recife, sabe da importância, mas sabe que o prefeito dele não é capaz
de mandar um plano diretor dessa casa que possa, de fato, melhorar a situação do povo do Recife. A questão da acessibilidade e as nossas calçadas, como membro da Comissão do Meio Ambiente, eu parabenizo o meu presidente da comissão, trazer esse tema, e precisamos discutir, precisamos colaborar, a cidade clama por isso. Osmar Ricardo comentou a demissão dos médicos da UPA da Caxangá e fez críticas à gestão municipal. Os jornais não estão noticiando no dia de hoje, no dia de ontem, no sábado, né? Dos 25 médicos da UPA da Caxangá, 21 pediram demissão. Pediram demissão porque não tem remédio, não tem equipamento, não tem infraestrutura, é muito mais, meramente, prédios, elefantes brancos que estão sendo construídos na cidade do Recife. E aí, melhor do que eu falar, são os médicos pedindo demissão, porque não tem estrutura para trabalhar, não tem qualidade, e me parece que o povo já está assistindo isso, vereadora. Não, está inaugurando uma nova UPA em Linha do Tiro. Não vai adiantar. Para que inaugurar? É melhor investir nos postos médicos que existem na Linha do Tiro, em Santa Amaro. E a gente sabe, por exemplo, aqui em Santa Amaro, já denunciei aqui nessa casa 500 vezes. Falta remédio em todos os postos de saúde. Falta um equipamento de trabalho, gás, que é coisa básica, metiolate, né? Faltando o que é básico em qualquer posto médico. Isso é um absurdo, né? Será que o secretário de saúde da cidade do Recife não está vendo isso? Isso aconteceu na UPA da Caxangá, mas a conversa é que vai acontecer em outras UPAs da nossa cidade. Porque há o caos na saúde pública. Está o caos na educação, vereador André Reis. Vossa Excelência sabe disso. O prefeito faz concurso atrás de concurso, prometeu que ia aumentar a guarda municipal, que tinha naquela época 998 guardas, que ia aumentar mais 1.500 guardas municipais na cidade do Recife. Está registrado no cartório, durante a campanha dele. E aí, agora há pouco, foi feito um concurso há 2 anos atrás, chama os companheiros para ir para o curso de formação da Guarda Municipal, que foram 3 meses, vereador Marco Aurélio. Teve gente que teve que pedir demissão do emprego, na perspectiva de ser funcionário público, ser um funcionário concursado, pediu para sair da área privada, e hoje está com dificuldade de pagar suas contas. São muitos guardas, são 350, foram aprovados 319, e não tem prazo de chamar esses companheiros que foram ao concurso da Guarda Municipal. Isso aconteceu também com os ADIs, que teve um concurso para 590 ADIs da cidade do Recife, e sabe quantos chamaram para trabalhar na creche? 30 apenas. E esses 30, vereador Maguari, estão trabalhando sem vale-transporte, sem ticket de refeição, e a perspectiva de receber salário só no final de outubro, porque disse que houve um problema técnico na folha. Mas eu volto à tribuna, estou inscrito no grande expediente, mas quero dizer que a cidade do Recife está esquecida pelo prefeito Geraldo Júlio. Felipe Francismar defendeu a gestão do prefeito Geraldo Júlio e falou sobre as obras realizadas pela prefeitura, que vem melhorando a qualidade de vida do recifense. A cada dia que se passa, com a organização, vai tentando melhorar a nossa cidade, melhorar a cidade que a gente vive, cidade que a gente habita. Com essa barreira, vereador Eurico, mais de 20 famílias no inverno terão a tranquilidade de dormir, tranquilidade de saber que seus filhos estão em segurança, de saber que sua família está segura. Porém, sabemos que tem muita coisa a ser feita, muito trabalho pela frente. Geraldo pegou o Recife com algumas gestões que não olharam muito para essa questão, mas a gente entende que a prefeitura está trabalhando, está lutando e está querendo que as coisas no Recife melhorem e que a população viva com mais conforto e mais segurança. Também, andando pelo bairro da Macaxeira, na região, a gente vê que o PSB vem fazendo e vem trabalhando para a melhoria do povo.
daquela região também, do Recife inteiro, mas eu que milito, que faço política na região de Casa Amarela, da Macaxeira, a gente vê que o PSB está presente em diversas obras, vereador Marco Aurélio. A gente vê o Parque da Macaxeira, onde as pessoas agora têm um espaço decente e digno para levar seus filhos, para passear, para ler, para sentir a cidade, para ter segurança na cidade que a gente vive, para ser feliz na cidade que a gente vive. A gente vê mais à frente também obras na área da saúde, como a Alpinha do Corro de Genipapo. Então eu sinto e vejo que a região de Casa Amarela, o bairro da Macaxeira, está sendo bem assistido pela Prefeitura, que a Prefeitura vem fazendo um trabalho decente, digno, e buscando a cada dia mais olhar e sentir os problemas da população, para que a gente, ao longo do tempo e ao longo da nossa gestão, possa sair dela com o sentimento de dever cumprido. Amaro Cipriano Maguari destacou um projeto dele em tramitação na Câmara que responsabiliza as empresas que colocam asfalto no Recife pela qualidade do material utilizado. Vem sendo muito questionado a qualidade do material, a aderência, o tempo, a responsabilidade da empresa que implanta o asfalto na cidade do Recife. E essa discussão a gente vai trazer para aqui amanhã. E o projeto ele é importante para a cidade porque chama as empresas para a responsabilidade do que está aplicando em nossa cidade. Atualmente vem sendo implantado na cidade um material ensacado, um asfalto que vem ensacado, e esse asfalto ele não tem a qualidade necessária e aprovada através do laboratório para nossa cidade. Inclusive, ele nem sequer passou no teste de laboratório da Inlurb para ser implantado na cidade. Está sendo implantado. E a gente vai discutir quem é o responsável que autorizou um material ser implantado na cidade sem ter a devida qualidade técnica para atender às necessidades do povo da cidade do Recife. O nosso projeto, ele chama a responsabilidade de quem fabrica, de quem implanta, de quem paga, né, com dinheiro público o material. E amanhã nós vamos discutir essa questão desse projeto. Ele é importante porque ele vai discutir a questão das empresas que colocam. Nós temos o CBUQ, que é o material apropriado, tem o PMF, que é o material totalmente passado por teste de laboratório, e esse material ensacado que está sendo colocado em nossa cidade, ele não tem aderência, ele não tem a questão de aprovação de laboratório, e eu também, toda a nossa cidade, inclusive os vereadores, a gente tem que saber se o prefeito Geraldo Júlio tem conhecimento ou não dessa questão desse material que está sendo implantado em nossa cidade sem a devida qualidade. Eurico Freire lembrou os 100 anos da editora Paulinas. O que é importante nós destacarmos desses 100 anos das editoras Paulinas, inicialmente é a origem, o momento em que o seu fundador, o padre Tiago Alberione, um italiano, teve a iniciativa de fundar essa editora, que foi no ano de 1914, um ano de extrema crise. Nós estamos falando do início da Primeira Guerra Mundial. Temos ultimamente ouvido falar e sendo propagado com muita força nos meios de comunicação e reverberado nas conversas mais diversas, na mesa de bar, no campo, nas esquinas, que nós vivemos um momento de crise. De certo, ainda não é, vereadora Isabela, um momento extremo, como era o caso do ano de 1914, quando o padre Alberione teve essa iniciativa. Mas esta iniciativa, que hoje está comemorando os seus 100 anos, deve servir para nós como uma provocação, como um exemplo, como um convite, para no momento de crise em que vivemos, outras iniciativas semelhantes sejam tomadas. Muito mais do que identificar a crise, se assustar com a crise, propagar a crise, nós temos como legisladores, temos como cidadãos, o convite a pensarmos em alternativas, a fazermos proposições
E, sem dúvida nenhuma, essas irmãs paulinas têm feito isso e colocado um instrumento de comunicação para todo mundo. Vale ressaltar que o Brasil foi o primeiro país que teve a honra, que teve o prestígio de receber uma missão, depois da Itália, uma missão das editoras paulinas. E iniciou-se esse trabalho num período muito conflituoso, que perdura até os dias de hoje. Para comemorar esses 100 anos, foi marcado, na verdade, já está marcada no dia 25 de outubro, a partir das 15 horas, um grande encontro, um encontro que contará com presenças nacionais e locais, pessoas que dedicam sua vida à evangelização, padres e freiras, são cantores, e leigos são cantores, que será no estádio do Arruda. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram ontem à tarde. Veja os detalhes do encontro. Na reunião da Comissão de Legislação e Justiça foram discutidos 6 projetos de lei. Um deles, de autoria da Prefeitura, determina a expansão territorial do Programa de Incentivo ao Porto Digital. A matéria recebeu parecer favorável, como explica o presidente da comissão, Aerto Luna. Ele é um projeto, no mérito, muito importante para a cidade do Recife, porque o polo de desenvolvimento digital está crescendo muito e já não cabe mais dentro do Recife Antigo. Então, há uma necessidade de ampliar essa área territorial, ampliar esse perímetro para que outras empresas se instalem em Santa Amaro, São José, Boa Vista, inclusive também, que é um dos maiores pontos comerciais, avenidas comerciais no Recife, a Avenida Conde da Boa Vista. Então, é um projeto muito importante para o desenvolvimento da cidade, muito importante para que as empresas venham realmente para Recife se estabelecer e desenvolver esse segmento que já está tão desenvolvido na nossa cidade. Os vereadores Romerinho Jatobá, Erivaldo da Silva e Almir Fernando também participaram do encontro. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.